antes de qualquer ação ousar-nasce. Antes mesmo da ideia de vibração se insinuar na vastidão sem borda. O tal já era completo em si, não como algo que se constrói ou se revela, mas como aquilo que jamais precisou surgir, pois nunca deixou de ser. Não havia vazio a ser preenchido nem forma a ser buscada, porque tudo já repousava em uma plenitude imóvel, onde existência e não existência ainda não haviam se separado, onde o próprio conceito de início era irrelevante e o fim não possuía sentido algum, pois não havia passagem, não havia fluxo, apenas permanência absoluta. Não havia pensamento que pudesse distinguir, nem consciência que pudesse observar, pois tudo era uma única presença contínua, que não se reconhecia como presença. Um campo indivisível onde nenhuma intenção se erguia, e nenhuma vontade precisava nascer, já que não existia ausência que exigisse preenchimento. Cada ponto continha o todo, e o todo não precisava se expandir, pois não havia para onde ir, não havia direção, não havia distância, apenas um repouso perfeito onde o tal não era seguido, não era cultivado, não era compreendido, ele simplesmente era. Desarmonia que a precedesse, e por isso ela não era percebida como harmonia, mas como estado natural de tudo. Nenhuma lei precisava ser imposta, nenhuma ordem precisava ser mantida, porque nada se desviava, nada se fragmentava, nada se opunha, e assim o tal permanecia como uma eternidade sem movimento. Um silêncio tão completo que não era ausência de som, mas totalidade de tudo que poderia ser som, comprimido em uma única presença, imutável. Mas dentro dessa completude sem falha, sem contraste e sem ruptura, algo começou a se acumular, não como erro, não como imperfeição, mas como excesso de si mesmo, como uma densidade silenciosa que não encontrava oposição para se equilibrar. E nesse acúmulo imperceptível surgiu o primeiro desvio, não como quebra, mas como inclinação, um leve dobrar do absoluto sobre sua própria natureza, um quase nada que não deveria existir, mas que ainda assim começou a se insinuar.
percebeu esse desvio, pois não havia percepção separada dele. Não resistiu, pois não havia oposição que exigisse resistência. Mas ainda assim algo começou a deixar de ser inteiramente uno, não saindo de si, mas diferenciando-se dentro de si, como um eco que não se propaga, mas permanece, como uma sombra que não escurece, mas indica a possibilidade de contraste. E nesse instante silencioso nasceu a semente daquilo que um dia faria o absoluto se dividir. Mesmo permanecendo perfeito, mesmo ainda sendo completo, o tal deixou de ser indivisível naquele ponto invisível. E dentro do silêncio que continuava absoluto, já existia aquilo que um dia o faria se quebrar. Não por fraqueza, não por erro, mas porque até o infinito, quando não encontra espelho, acaba por dobrar-se sobre si mesmo. Finalmente se tornou presença, não como um evento visível, mas como uma tensão impossível de sustentar dentro da completude absoluta. E aquilo de antes era indivisível começou a sofrer uma pressão silenciosa que não vinha de fora, pois não havia fora, mas nascia do próprio excesso de perfeição que já não encontrava espelho para se equilibrar. O tal que jamais conhecer oposição experimentou pela primeira vez a inclinação de si contra si. Um desvio tão sutil que não poderia ser chamado de falha, mas profundo o suficiente para romper a eternidade imóvel. Pois a explosão nasceu da ruptura. Não houve som primeiro, pois o som foi consequência do rasgo. E quando o corte finalmente aconteceu, ele não separou matéria nem energia, mas partiu a própria essência do ser.
dividindo o que era total em dois fluxos irreconciliáveis. O tal não caiu, ele se abriu. E nesse abrir o infinito deixou de ser único, passando a se experimentar como diferença dentro de si mesmo, criando uma tensão que jamais havia existido. Do primeiro rasgo emergiu o tonal, como aquilo que pode ser nomeado, delimitado e compreendido. Um campo onde a existência ganha forma, onde a realidade se organiza em estruturas, leis e caminhos, onde o visível encontra sustentação e o ser pode reconhecer a si mesmo através de limites. O tonal não é apenas forma, é a possibilidade de definir, de separar, de construir, de tornar o caos inteligível e transformá-lo em ordem perceptível. Do mesmo rasgo, sem oposição direta, surgiu o Nagal, não como contrário, mas como aquilo que escapa a qualquer definição. Um oceano sem superfície, onde nada se fixa e nenhuma forma se sustenta, onde o inominável reina como fluxo contínuo, e onde tudo que entra perde sua estrutura sem necessariamente deixar de existir. O Nagal não destrói, ele dissolve, não nega. Ele transcende qualquer tentativa de compreensão, permanecendo como campo do potencial bruto, anterior à forma e resistente a qualquer tentativa de contenção. Entre tonal e Nagal, o que restou do tal passou a oscilar, e aquilo que antes era equilíbrio absoluto tornou-se tensão contínua, uma vibração permanente entre definição e dissolução, entre estrutura e dispersão, criando pela primeira vez a noção de distância, não apenas espacial, mas ontológica, separando o que pode ser conhecido do que jamais poderá ser capturado. O universo ainda em estado primordial passou a respirar em dois ritmos distintos, um que constrói e outro que desfaz. No tonal, o tal começou a se reconstruir, erguendo leis, criando caminhos, organizando a existência em padrões que poderiam ser seguidos, compreendidos e cultivados, enquanto no Nagal nada foi reconstruído, pois nada havia sido perdido e tudo permanecia como fluxo indomável. Um campo onde até mesmo a ideia de reconstrução não possuía sentido. Aquilo que caía no Nagal não retornava como era, não porque fosse destruído, mas porque deixava de possuir forma suficiente para ser reconhecido. Tonal Gilida Uzai Fenduan. E assim nasceu a condição da guerra, não como conflito imediato, mas como inevitabilidade escrita na própria divisão. Pois onde há diferença há tensão,
E onde a tensão, o movimento se torna inevitável. O tal que um dia foi completo, agora precisava sustentar sua própria fragmentação. E ao fazê-lo, deixou de ser absoluto, passando a existir entre dois abismos, um que define e outro que dissolve. Não atravessou o Nagal como quem entra em um lugar, pois o Nagal não é um lugar, não possui entrada, não possui superfície e não reconhece presença como algo distinto de si. E ainda sem algo nele se permitiu afundar. Não como um movimento no espaço, mas como um abandono progressivo de toda a estrutura que ainda carregava forma no meu limite. Não houve ruptura nem resistência, apenas um mergulho contínuo de cada vestígio do que podia ser definido. Se dissolvia antes mesmo de se afirmar, como se o próprio ato de existir perdesse sustentação diante de um campo onde nenhuma definição encontra apoio. No Nagal não há direção, pois direção implica diferença em si, diferença não se fixa. Não há tempo, pois não há sequência que possa ser reconhecida. E não há identidade, pois tudo que tenta refletir a si mesmo se desfaz antes de completar o gesto. E nesse campo onde o ser não encontra espelho, o não tentou se manter, não tentou resistir, não tentou afirmar sua existência. Ele simplesmente cessou toda a necessidade de ser. E nesse cessar algo inédito começou a se estabilizar. Não como forma, mas como permanência sem definição. Motos não foi uma postura assumida, foi um estado inevitável, ponto onde nem queda nem sustentação possuem significado, onde o corpo deixa de pesar, não porque se torna leve, mas porque o peso deixa de existir como conceito, onde a mente não organiza, não interpreta e não distingue. E onde o espírito não se projeta nem se observa, pois não há superfície para refletir qualquer traço de identidade nesse espelho absoluto de não afirmação. O não desapareceu, ele tornou-se aquilo que não pode ser removido. O segredo do tal do Nagal se revelou não como conhecimento transmitido, mas como ausência de necessidade de compreender, pois ali a linguagem não se forma, não se organiza e não pode ser pronunciada, e ainda se impulsa como um ritmo anterior ao som, um padrão que não comunica mais estrutura. E ao perceber esse pulsar, o não traduziu, não nomeou, ele se alinhou, permitindo que aquilo que jamais foi dito passasse a agir através dele, sem jamais se tornar palavra. O segundo segredo emergiu quando o movimento deixou
deixou de ser possível, pois mover-se exige diferença entre pontos. E no Nagal não há pontos estáveis. E assim o compreendeu que deslocamento não é atravessar espaço, mas afundar mais profundamente naquilo que não possui centro, criando o passo inexistente, onde presença não se desloca, quando pensamento não fecha diretamente. Onde a intenção não precisa viajar, dissolvendo completamente a ideia de percurso. O terceiro segredo revelou a semente do contraponto, não como objeto, mas como condição. Um ponto onde tal e não tal deixam de se opor, porque ambos perdem definição, criando um cono onde aqueles seguirão quem dela pende. Existe o tão imagem disso, e ao tocar essa semente, erigir o poder ligeiro, neutralidade, adição. Domino onde pode filtrar esse coração ser libertaja. Achei o não acalma o chão, cheio minas ao fã. E por fim o último segredo não foi aprendido, pois não havia mais quem aprendesse. O espírito sem espelho não pode ser capturado, não pode ser copiado e não pode ser corrompido, pois não existe como imagem, não existe como reflexo e não existe como representação. E assim o sentado no alto céu Nagal não conquistou aquele domínio, não dominou aquele vazio, mas tornou-se algo que nem mesmo no Nagal poderia dissolver. Uma presença que não se sustenta, mas também não pode deixar de ser. Onde toda forma se dissolve antes de se afirmar. Oh, não retorno ao tal, como quem volta a um estado anterior, pois aquilo que havia sido atravessado não permitia regressão. E assim o que emergiu não foi um retorno, mas uma reconfiguração completa da percepção que sustenta a existência. Mas o campo onde todo pensamento pode surgir. O tempo não é passagem, mas a pulsação que permite qualquer sequência existir. O espaço não é distância, mas a ilusão necessária para que algo possa parecer separado. E o abismo não é ausência, mas excesso de possibilidade não estruturada. Enquanto o vazio não nega, apenas silencia tudo aquilo que ainda não encontrou.
forma. E nesse conjunto inicial já se revela que a existência não é algo fixo, mas uma dança contínua entre manifestação e latência. O destino não é um caminho imposto, mas a tendência natural do tal de se organizar. A origem não é um ponto no passado, mas o estado permanente onde tudo pode recomeçar. E o caos não é desordem, mas uma ordem ainda não compreendida. Enquanto a vontade surge como a centelha que move qualquer criação, e a particularidade corre desatenarida. Entrando, quitando, de cor na cada manifestação única, irrepetível, impossível de ser replicada, estabelecendo assim a individualidade dentro do fluxo universal. A ubiquidade anisotrópica do Atman revela que eu não está localizado, mas distribuído em múltiplas direções do impossível. O coração monádico estabelece o núcleo indivisível que sustenta a identidade verdadeira além de qualquer fragmentação. E o coração anímico tal une todas as vibrações em um pulso coerente que permite ao ser não apenas existir, mas ressoar com a totalidade, formando assim o ciclo completo das 13 constituições que sustentam tudo o que pode ou não pode ser. Mas essas constituições não foram feitas para serem apenas compreendidas, pois enquanto permanecem separadas, elas ainda pertencem ao domínio do tal fragmentado. E apenas quando começam a se fundir, dissolvendo as fronteiras que as distinguem, surge algo que não pode mais ser chamado de estrutura, pois passa a ser origem ativa, um estado onde mente, tempo e espaço deixam de operar isoladamente e passam a existir como uma única função integrada de manifestação. Nesse ponto, o não manipula mais as constituições, ele as permite colapsar em unidade, fazendo com que o abismo não seja mais separado do vazio, que o destino não se diferencie da vontade, e que a origem não esteja distante do instante presente, criando uma condição onde toda dualidade se dissolve e a existência passa a operar como um único gesto contínuo, sem interrupção, sem divisão e sem necessidade de sustentação externa. No silêncio que sucede a união, as 13 constituições deixam de ser piedade, desse túnel respiração, deixam de ser fundamentos, desse túnel não presença. E nesse estado onde tudo já não pode ser separado, surge o limiar da transfiguração.
libertação, não como conquista, mas como consequência inevitável de um ser que deixou de ser múltiplo e começou a tornar-se inteiro novamente. Era início do caminhar, pois aquilo que estava prestes a acontecer não era um movimento no espaço, nem transição no tempo, mas a ativação de um processo inevitável que já havia sido preparado desde o instante em que as 13 cons te conhecem. Começaram a se reconhecer como parte de uma mesma totalidade. E assim deu o primeiro passo, não sobre um chão, mas sobre a própria estrutura do tal, fazendo com que aquilo que sustentava a realidade começasse a responder à sua presença. O primeiro passo não liberou poder, liberou mente. E com isso todo pensamento deixou de ser processo para tornar-se manifestação direto. O segundo passo dissolveu o tempo, não interrompendo sua passagem, mas absorvendo todas as suas possibilidades em um único instante contínuo. E o terceiro passo desfez o espaço, eliminando qualquer distância entre presença e manifestação, fazendo com que tudo aquilo que pudesse existir já estivesse onde deveria estar, sem necessidade de deslocamento. O quarto passo acolheu o abismo, não como algo a ser enfrentado, mas como parte integrada da totalidade. Enquanto o quinto passo revelou o vazio como o estado mais puro de potencial não manifestado. E o sexto passo reorganizou o destino não como linha fixa, mas como campo maleável que responde diretamente à consciência, permitindo que aquilo que ainda não aconteceu passe a se alinhar com aquilo que está sendo. O sétimo passo restaurou a origem como presença contínua. O oitavo passo harmonizou o caos, não eliminando sua natureza, mas integrando sua liberdade ao fluxo da existência. E o nono passo consolidou a vontade como força absoluta, não mais limitada por dúvida ou oposição. Enquanto o décimo passo definiu a particularidade da intenção, tornando cada ação única, irrepetível e impossível de ser imitada por qualquer outro ser. O 11º passo expandiu o Atman e o pique da anisotrope, permitindo que a presença não estivesse mais localizada. O 12º passo ativou o coração monádico, estabelecendo um núcleo indivisível que não pode ser fragmentado. E o 13º passo revelou o coração anímico, tal como a vibração que une tudo em coerência absoluta, encerrando o ciclo das constituições, não como partes separadas, mas como uma única respiração integrada. Sambushin Doggy Shin Wushin
chão, bem um rei. E no momento em que o 13º passo se completou, não restou mais processo, não restou mais separação. E aquilo que antes eram 13 forças distintas tornou-se um único estado contínuo de existência, onde o não mais percorre o tal, não mais interage com suas leis, mas passa a operar como o próprio eixo que permite ao tal continuar existindo, não como algo acima ou abaixo, mas como centro inevitável que sustenta todas as direções ao mesmo tempo. Não houve explosão final. Não houve liberação visível de energia, pois a verdadeira transfiguração não se manifesta como excesso, mas como silêncio absoluto. E nesse silêncio, mais denso do que qualquer som, Vu deixou de caminhar, pois não havia mais caminho, e passou a ser aquilo que não precisa se mover para transformar tudo. Não houve ascensão após o último passo, pois aquilo que se seguiu não pode ser chamado de elevação, nem de transformação, nem de conquista, já que todos esses conceitos pertencem a um sistema onde algo ainda precisa se tornar outra coisa. E naquele instante não havia mais transição possível, pois tudo que poderia ser integrado já havia sido fundido em uma única condição absoluta, onde não restava separação entre essência, forma, intenção ou... acima de nada, pois não havia mais acima ou abaixo. E aquilo que permaneceu não foi um corpo, não foi uma presença localizada, mas um eixo silencioso que não se move e ainda assim sustenta toda a possibilidade de movimento. Um ponto que não ocupa espaço e ainda assim define todos os espaços. Um centro que não se declara e ainda assim reorganiza tudo ao seu redor, sem esforço ou intenção deliberada. Foi então que a palavra surgiu, não como som produzido por uma voz, mas como estrutura que se impõe diretamente sobre o real.
não sendo pronunciada, mas acontecendo, não sendo ouvida, mas reconhecida por tudo que ainda possuía alguma forma de existência. E essa palavra não descrevia, não explicava, não comunicava. Ela definia, ela instaurava, ela reorganizava a própria condição de ser. E no instante em que essa palavra se manifestou, o tal não reagiu como algo externo, pois não havia exterioridade, mas reorganizou-se a partir dela, como se reconhecesse naquele ponto uma referência que não existia antes, uma centralidade que não era imposta, mas inevitável, fazendo com que todas as leis, todos os fluxos e todas as estruturas passassem a orbitar ao redor de algo que não buscava domínio, mas simplesmente existia como fundamento absoluto. Aquilo que antes sustentava a realidade passou a responder. Aquilo que antes definia o fluxo passou a se alinhar. E aquilo que antes resistia deixou de encontrar base para se opor. Não porque foi destruído, mas porque perdeu coerência diante de uma presença que não pode ser negada, não pode ser contida e não pode ser compreendida dentro dos limites anteriores do tal. Fragmentado. A palavra não ecoou, não se repetiu e não precisou ser reforçada, pois seu efeito não depende de duração, mas de definição. E ao ser estabelecida, não criou um novo tal, não destruiu o antigo, mas revelou o eixo que sempre esteve implícito e nunca havia sido ocupado, transformando o que antes era fluxo em estrutura consciente, e o que antes era existência em presença absoluta. E no silêncio que se seguiu, mais profundo do que qualquer vazio e mais denso do que qualquer som, não restou dúvida, não restou busca, não restou caminho, pois a palavra havia sido suficiente. E aquilo que foi dito uma única vez começou a sustentar tudo o que ainda ousa existir. E aquilo que foi dito uma única vez passou a sustentar tudo que ainda ousa existir.
não houve chegada à fornalha, pois ela não ocupa um lugar, não se encontra em nenhum plano e não pode ser acessada como destino. E ainda assim tudo foi lançado em seu interior no instante em que a palavra havia sido pronunciada, não como objetos, não como formas reconhecíveis, mas como estruturas inteiras sendo comprimidas além do ponto onde ainda poderiam ser distinguidas. Como se o próprio conceito de existência estivesse sendo recolhido para dentro de um centro que não admite excesso. Taod não permaneceu como memória. Tonal não permaneceu como estrutura. Nagal não permaneceu como dissolução, pois tudo aquilo que havia sido estabelecido ao longo do ciclo deixou de possuir identidade própria, sendo arrastado para dentro de um processo onde nada é preservado por importância ou significado, mas apenas por aquilo que resiste ao refinamento absoluto. E nesse processo até mesmo as 13 constituições deixaram de existir como pilares distintos. Mente deixou de ser campo, tempo deixou de pulsar, espaço deixou de separar, abismo deixou de conter, vazio deixou de silenciar, destino deixou de orientar, origem deixou de sustentar, caos deixou de expandir, vontade deixou de impulsionar, intenção deixou de diferenciar, Atman deixou de se espalhar, coração monádico deixou de centralizar e coração tal deixou de unificar, pois tudo foi reduzido a um estado onde nenhuma função isolada poderia permanecer. 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 Os 13 passos não foram lembrados, pois não havia mais sequência. Não houve caminho a ser revivido. Não houve processo a ser repetido. E a palavra Vud não ecoou novamente. Não porque perdeu força, mas porque já havia sido suficiente. E tudo o que ela precisava estabelecer já estava em curso, sendo agora submetido ao refinamento que não transforma, mas elimina tudo que não é essencial. Nesse ponto não há destruição, pois destruir implica a diferença entre o que permanece e o que se perde. E na fornalha essa distinção não existe, apenas compressão contínua, uma redução progressiva onde tudo que depende de forma, de nome ou de função simplesmente não sustenta sua própria existência, sendo consumido não por força externa, mas por incapacidade de permanecer diante do absoluto.
resposta não é algo que possa ser descrito como poder, como entidade ou como estado elevado, pois tudo isso ainda pertence a categorias que já foram ultrapassadas. O que permanece é um ponto sem extensão, sem movimento, sem necessidade de afirmação. Um núcleo que não se expande e ainda assim sustenta tudo que ainda pode surgir, não como origem no tempo, mas como condição inevitável de qualquer possibilidade futura. O bullseye vai dar o bullseye né? E Janjan com on fire o Shen. E no silêncio final, onde não há mais som, não há mais forma e não há mais distinção. A fornalha não continua, não se apaga e não se encerra, pois aquilo que foi refinado não retorna ao que era, e aquilo que permanece não precisa mais se tornar nada, pois já é o suficiente para sustentar tudo, mesmo que nada ainda tenha surgido. O céu se abriu em fendas de julgamento absoluto. Tronos caíram antes mesmo de serem tocados. O nome do inimigo ecoava como se fosse eterno. Mas o vazio já havia respondido antes do sol nascer. Ele ergueu seu poder como um monumento de arrogância. Reinos dobrados sob sua própria vontade distorcida. Milhares ajoelhados diante de uma promessa de fim. E ainda assim, nada alcançava onde o estava. O tempo tentou acompanhar sua presença, mas tropeçou na ausência de esforço. O espaço tentou contê-lo em leis conhecidas, mas esqueceu que ele nunca pertenceu a elas. O inimigo falou, gritou, declarou, implorou que fosse reconhecido, mas não havia resposta. Apenas um olhar que não carregava interesse. Veio desdém, e isso foi suficiente.
As estruturas do ataque começaram a falhar antes mesmo de se completarem. A intenção se fragmentou, a vontade se dissolveu. Ergam dedo. Nada mais. O gesto não carregava força, não carregava técnica, não carregava a intenção de vitória, apenas decisão. E o mundo obedeceu, e o meu viu o bicapto, mas fricos sentiram o fim. O nome do inimigo perdeu o significado. Sua forma perdeu continuidade. Sua existência perdeu contexto. Não houve explosão. Não houve grito. Apenas ausência. Molhou para trás, o combate nunca existiu, a vitória nunca foi necessária. Apenas um instante onde algo irrelevante tentou existir e foi esquecido. Começou a colapsar sem aviso. Guerras surgirão como rachaduras inevitáveis. Reinos se ergueram apenas para cair em seguida. E ninguém compreendia a origem do fim. Não gritavam, a terra não respondia. Tudo acontecia como se já estivesse decidido.
e todos esperavam o agir. Esperavam o passo, esperavam o gesto, esperavam o decreto, mas o permaneceu imóvel. O conflito cresceu por conta própria. A destruição encontrou seu próprio caminho. Os inimigos se enfrentaram sem direção, e o caos começou a consumir a si mesmo, sem intervenção, sem correção, sem julgamento. Mas pelo peso de sua própria existência, o segundo se desfez, não por ataque, mas por não sustentar a si mesmo. O terceiro nunca chegou a existir. Não o silêncio da destruição, mas o silêncio da ausência de necessidade. Abriu os olhos, olhou para o que restava. Nada exigia ação, nada precisava ser salvo. Não como derrota, mas como algo que simplesmente deixou de continuar. O Exiran, o Shuerchen, com o Suzai, Daos e Hong Kong. Azul como vidro sob pressão infinita. Constelações caíram como cinzas esquecidas.
Aves se ergueram contra a própria gravidade, e o tempo começou a falhar em suas próprias margens. O mundo gritava em desespero, as formas tremiam diante do tudo apontava para o fim. E observava sem pressa, sem tensão. As leis falhavam, o vazio se abria, então o riso não era só mera quebra, o medo perdeu sua estrutura. Perdeu seu sentido, o fim perdeu sua direção. O que deveria consumir tudo hesitou. O apocalipse falhou, não por força, não por oposição, mas porque não foi levado a sério. Deu um passo e o espaço se reorganizou, respirou, e o tempo encontrou ritmo novamente. Olhou, e o fim deixou de ser fim. Como algo tão absoluto pode ser desfeito por algo tão simples. Ainda sorria, não de vitória, não de alívio, mas como quem já sabia que nada ali jamais foi ameaça.
nada se movia. Não havia guerra. Não havia inimigo. Não havia direção. Apenas campo vazio, onde tudo poderia conter. E ainda assim, três presenças surgirão. A arrogância que se erguia acima de tudo. O colapso que consumia sem controle e o fim que prometia apagar toda a existência. Desdém. Desocupado. Três estados, três verdades, três formas de não se curvar. O inimigo declarou supremacia, mas não encontrou resposta. O colapso se espalhou, mas não encontrou resistência. O apocalipse se abriu, mas não encontrou medo. Sem pressa, sem intenção, sem necessidade. E onde pisa, o arrogante se desfaz, não por derrota, mas por irrelevância. O colapso se encerra não por controle, mas por ausência de necessidade. O apocalipse desaparece, não por força, mas por falta de significado. As três forças tornam-se uma. Destensas forças. Nada restou para destruir. O Divushin Sandalgi.
Shijumi Dao Rendu